Para entender um pouco melhor a decisão, as consequências dessa decisão, nós convidamos para conversar com vocês o professor de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Davi Tangerino. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Eu gostaria de entender o seguinte: o Theo Cury, nosso repórter lá em Brasília, acabou de lembrar que nada do que foi produzido em Curitiba pode ser utilizado em Brasília. Tudo começa do zero. O que foi considerado suspeito foi o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, na época juiz Sérgio Moro. As provas produzidas ou o inquérito produzido contra o ex-presidente Lula pelo Ministério Público supostamente não tiveram envolvimento do ex-juiz Sérgio Moro. Por que que esse trabalho do Ministério Público também deixa de valer? Bem, bom dia. Bom dia. Bom dia. O efeito de se considerar um juiz suspeito é como se ele não fosse juiz. Para fazer uma analogia aqui, uma brincadeira, é como se as decisões tivessem sido tomadas pelo porteiro do fórum, né? Portanto, ela não pode gerar nenhum efeito jurídico, ao contrário da decisão de incompetência, que permitiria ao novo juiz aproveitar alguma decisão, né? Então, quando se diz que não se aproveita nada, né, não se aproveita nada produzida por uma decisão judicial, né? Então, os elementos de inquérito, de investigação que foram produzidos sem a participação, né, do juiz, vale dizer, aqueles casos em que não houve decisão judicial autorizando quebra, busca e apreensão, etc., evidentemente esses elementos continuam, sim, rígidos, né? Eles continuam existindo, porque eles não foram produzidos ou não tiveram a participação do juiz, mas foram colhidos pela atividade rotineira da Polícia e do Ministério Público Federal. Só uma pergunta só, Elisa, para eu entender aqui. Para a condenação do ex-presidente Lula, nesse caso específico, foi fundamental a delação do Léo Pinheiro, não é? Que foi homologada pela 13ª Vara Federal em Curitiba. Isso deixa de valer porque sem a delação do Léo Pinheiro, que atribuiu o apartamento ao ex-presidente Lula em troca de um eventual favorecimento para a OAS em obras da Petrobras, o processo perde completamente o sentido, né? Então a delação, por ter sido homologada pelo Moro, também perde efeito? Não necessariamente, né? Eu entendo que não. Vamos lá, a suspeição é uma relação aferida, medida entre um juiz e um réu. Neste caso, Sérgio Moro e Lula, né? Não há nenhuma decisão sinalizando que Moro fosse suspeito em relação ao Léo Pinheiro, né? A decisão da incompetência tinha relação com as acusações a Lula e não a Léo Pinheiro. Portanto, nenhuma das duas decisões do Supremo tem como efeito necessário, de alguma forma, tocar ou anular a colaboração do Léo Pinheiro, né? A questão é, agora então, que esta prova deverá ser remetida ao juízo do Distrito Federal para que o Ministério Público Federal então decida se já tem elementos suficientes para oferecer uma nova denúncia, né, já que aquela anterior, né, foi recebida por Moro e, portanto, não tem validade. Isso se não tiver havido prescrição, etc. Então, em princípio, a colaboração do Léo Pinheiro como meio de prova continua rígida. E, professor, a partir de agora, o que acontece com o Moro? Ele pode ainda recorrer dessa decisão ou não? O Moro nunca pôde recorrer de nenhuma decisão, ele não é parte, né? Ele está sendo ali, digamos, tido como objeto de referência para análise da parcialidade, né? Vamos lembrar que o tribunal ele faz um controle de nulidade, né? Então, a conclusão de suspeição acontece, por mais curioso que possa parecer, sem a participação direta de Moro. De toda forma, tomada essa decisão que, como bem colocou o repórter antes, já vai muito alongada, não cabe recurso de ninguém e ponto, né? Efetivamente, decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal, finalmente chega-se ao fim desse debate. Doutor, ontem houve debates interessantes na sessão do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros acabaram passando da bola, partindo para alguma ofensa, mas
tentando extrair esse aspecto das discussões, houve um debate especificamente que nós reproduzimos mais cedo aqui no jornal entre o ministro Barroso e o ministro Lewandowski. Em determinado momento, eu não vou traduzir aqui a expressão exata usada pelos ministros, mas o conceito era o seguinte: o ministro Barroso diz ao ministro Lewandowski: eu imaginei que o senhor fosse um garantista e o senhor está atribuindo relevância a provas ilícitas. E aí o ministro Lewandowski reclama, diz que o ministro Barroso sempre tenta passar a impressão de que quem faz algum contraponto aos métodos da Lava Jato é contra o combate à corrupção. E aí ele enumera ali prisões preventivas alongadas, conduções coercitivas desnecessárias. Então, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, porque passa a impressão para muita gente de que não vale a pena combater a corrupção no Brasil, o Brasil é sempre assim, o poderoso sempre escapa. A Lava Jato, que teve um papel importantíssimo ao desvendar esquemas de corrupção, jogou fora das regras para punir criminosos? Sim, de maneira reiterada, de maneira persistente, de maneira sistemática, como várias decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, o reconheceram. No caso do Moro em relação a Lula, fala-se da condução coercitiva, alguns pontos foram lembrados aqui, mas há elementos mais gritantes. Nós tivemos todas os 25 ramais, os 25 linhas, enfim, de um escritório de advocacia do réu, que foram interceptados por um longo tempo. Nós tivemos uma captação de conversa de Lula com a então presidente Dilma, fora já do tempo de autorização da decisão judicial, mesmo assim, em que pese a lei ser expressa de que essa conversa não poderia ser aproveitada, ela não só foi trazida aos autos, como foi publicizada. E foi publicizado apenas um áudio que era deletério, que era ruim para o ex-presidente Lula, e não os demais que davam contexto para aquela situação de indicação a ministro. A corrupção é a venda, é o mercadejar da condição pública, da situação de funcionário público. Mas o abuso do direito, a inobservância das regras também é um abuso de ofício, também é um abuso. Então, é uma falsa discussão entre combater a corrupção de um lado versus a observância das garantias de outro. Não observar as garantias de maneira sistemática também é um abuso de ofício. Então, a verdade nua e crua é o seguinte: imaginando então que as provas contra Lula existam, se o magistrado tivesse se rendido ao entendimento do Supremo lá atrás, que é de 2015, sobre competência, e tivesse declinado para o Distrito Federal, é possível que Lula tivesse condenado hoje. Então, jogar todo o ônus, digamos, dessa nulidade, hoje ao Supremo Tribunal Federal, é esquecer que primeira, segunda instâncias e STJ tivessem se curvado ao entendimento do Supremo, a situação hoje seria outra. Seguimos conversando ao vivo com o professor de Direito Penal, Davi Tangerino. Professor, falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, daqui para frente, quais são as etapas envolvendo Lula? Bem, agora os casos serão todos remetidos ao Distrito Federal. Também houve essa discussão ontem, se era Distrito Federal ou São Paulo, prevaleceu o Distrito Federal, e caberá agora, na medida em que nenhum ato decisório pode ser aproveitado, caberá então ao Ministério Público Federal no Distrito Federal, em Brasília, diante dos elementos que ele tem, arquivar aquilo que tiver prescrito, 2, oferecer denúncia caso entenda que haja prova suficiente para oferecer uma nova denúncia, ou 3, determinar novas investigações para que, no futuro, decida se há elementos para oferecimento da denúncia. Os fatos mais antigos, a essa altura, estão prescritos. Vamos lembrar que o prazo máximo de prescrição no Brasil é de 20 anos, mas para os septuagenários é de 10 anos, e o presidente Lula já tem mais de 70, o ex-presidente Lula já tem mais de 70,
Portanto, estamos em 2021, tudo que está anterior a 2011 está prescrito. Professor, uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista. A partir de agora, vão ser estabelecidas narrativas a respeito do que aconteceu, né? Cada um vai contar a sua história do jeito que mais lhe favorece, tentando prejudicar um, né? Isso do ponto de vista político, né? Beneficiar outro. A política não é o foco da nossa entrevista aqui. Então eu queria saber do senhor o seguinte, do ponto de vista jurídico, é correto usar a frase Lula é inocente ou a decisão não o inocenta do que ele foi condenado, embora a condenação não valha mais? Vamos lá. É correto, sim, dizer que Lula é inocente por uma questão jurídica. A Constituição traz que somos todos presumidamente, né, somos presumidos inocentes, salvo prova em contrário, né, a partir do devido processo legal. Portanto, se eliminados por nulidade, por suspeição do juízo, todas as decisões tomadas, Lula volta à condição pré-processual, que é aqui em que, né, eu, você e os que nos ouvem estamos hoje. Nós somos presumidamente inocentes, portanto está correta a frase de que Lula é inocente. O que ele não foi propriamente absolvido, né, porque a absolvição é a decisão, né, de um juiz que, enfrentando a prova, o mérito, etc., conclui que um crime não aconteceu. Então, este processo nós não tivemos, porque, de novo, as decisões foram todas anuladas, né? Volta-se, portanto, ao estado anterior, que é o estado de todo cidadão brasileiro presumidamente inocente. Nós conversamos com o professor de Direito Penal da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, nos ajudou a esclarecer um pouco mais esse assunto e nós voltamos a conversar em breve. Tá certo. Obrigado, bom dia a todos e todas. Bom dia. Obrigada, professor. Bom dia.